Olá pessoal, então como me pediram, vou aqui dar 5 dicas para quem está iniciando em fundo de investimento imobiliário. Então vamos lá? Então a primeira dica é não compre caro. Mas como é que eu vou saber se eu estou comprando caro ou não? Você vai olhar um indicador, que é o preço sobre o valor patrimonial por cota. O preço é o preço que ele está sendo vendido no mercado. Então, por exemplo, você pegou uma cota de um fundo e ele está sendo vendido atualmente a R$ 101. O valor patrimonial por cota é você dividir o patrimônio daquele fundo sobre o número de cotas que existe no mercado. Por exemplo, vamos supor que o patrimônio do fundo seja de 100 milhões e você tem 1 milhão de cotas. Então, cada cota custa R$ 100. Então, você dividiu 101, que é o preço que ele está no mercado, sobre 100, você vai dar igual a 1,01, ou seja, ele está com 1% de ágio. A gente considera que se ele tiver entre 0,90 e 1,10, né, ele está no preço. Por que isso? Existem basicamente dois métodos para se calcular o valor patrimonial no fundo de tijolo. O primeiro, que é o mais utilizado, é o fluxo de caixa descontado. O que é o fluxo de caixa descontado? Você pega o fundo, pega todos os imóveis, verifica quanto que ele vai gerar de dinheiro nos próximos 20 anos, apesar que a maioria faz apenas com 10 anos. Então você tem um fluxo de caixa, você traz ele a valor presente, mais um valor, quanto seria aquele imóvel daqui a 20 ou 10 anos, trazido para a perpetuidade, se você fosse vendê-lo. Somando tudo, você tem o valor do seu fluxo de caixa descontado. A segunda forma de avaliação é por comparação. Então, você tem um imóvel na mesma região, mesmo padrão, você tem uma noção de quanto custaria o seu imóvel. Então, se você colocar pessoas diferentes, é muito provável que elas tenham um valor diferente, mas são profissionais de mercado, não vai ser algo acima de 10%, né? O normal que fica ali na faixa de 3 a 5% de diferença no total. Então, eu considero que o preço sobre o valor patrimonial por cota é um valor razoável para fundo de tijolo. Já em fundo de fundo, você tem um valor preciso. Por quê? O fundo de fundo compra cotas de outro fundo. Então você sabe neste momento quanto que vale cada cota. Então se você somar os valores de cada cota, você tem um valor exato de quanto que o fundo deveria estar valendo. Então você pode verificar por esse indicador se ele está saindo caro ou barato. Já o fundo de papel que investe em CRI, né, ele tem um valor próximo, né, ao que seria o valor preciso. Isso porque tem uma discussão que a gente não vai entrar aqui, que é sobre a curva, o valor dos juros na curva e tal, mas vamos considerar que ele tem um valor relativamente exato. Então, como primeira dica, olhe o preço sobre o valor patrimonial. Considere no fundo de tijolo que se tiver um 10% abaixo ou 10% acima no preço. Não é porque um fundo está 0,98 e outro 1,02 no preço sobre o valor patrimonial que um está mais barato que o outro. Isso está mais ou menos preço, tá? Então vamos olhar a segunda dica. A segunda dica é você olhar os fundos multimóvel. O fundo multimóvel, como o nome está dizendo, é o fundo possuir mais de um imóvel. Então, aqui olhando o KNRI como exemplo, né, ele tem 19 imóveis. É claro que um fundo que tem mais de um imóvel, quanto mais melhor, mais seguro ele é. Se a gente tiver qualquer problema em um imóvel, sei lá, a prefeitura interditou a rua ou qualquer coisa do gênero, a gente tem outros imóveis para continuar recebendo os nossos rendimentos. Então, isso traz maior segurança para o investidor. Terceira dica é o fundo ter multi-inquilinos e ser de multissegmentos. Como é que é isso? Então, multi-inquilinos, como o nome está dizendo, o fundo tem mais de um inquilino. É óbvio que se você tem mais de um inquilino, né, um inquilino fica inadimplente, isso nada tem a ver com o outro, não afeta o pagamento do outro, então você tem maior segurança. Então, quanto maior o número de inquilinos que você tem para receber, maior diversificação você tem, e, em tese, maior segurança. Já o fundo ser de multi-segmento, você não tem todas as empresas na mesma área. Então, por exemplo, o KNRI tem fundos no segmento de serviços, financeiro, comércio, engenharia, indústria, logística, etc. Se, por exemplo, o setor de comércio não estiver bem por qualquer momento, a princípio o fundo de logística, os imóveis deles que tem inquilinos na área de logística pode compensar e não está sofrendo aquilo como é o momento agora. Então, um fundo multi-inquilino e multi-segmento, ele é mais seguro do que um fundo que você tem apenas um inquilino. A quarta dica é você buscar fundos multi-região. Quanto mais diversificado o fundo estiver em termos de região no país, mais seguro ele é.
Então, se você tem, por exemplo, vamos supor que o estado da Bahia esteja sofrendo uma crise financeira qualquer, que os negócios lá estejam difíceis, o fundo tendo imóveis em outras regiões não vai sofrer nas outras regiões as consequências que estão afetando apenas um estado do país ou uma determinada micro-região no qual um dos imóveis esteja alocado. Então, quanto mais regiões o fundo tiver, mais seguro ele é. Novamente, trago aqui o KNRI. A gente verifica que ele tem imóveis em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, né? O ideal é que ele tivesse mais diversificado ainda, mas essas são as regiões nas quais estão os imóveis. Ele tem uma segurança maior do que tivesse em apenas um estado. E por fim, a última dica é leia os relatórios gerenciais. Você vai pegar os relatórios gerenciais no site RI dos fundos. Lá você vai encontrar todos os relatórios dele, o atual e os anteriores. Leia pelo menos uma vez a cada 6 meses um relatório gerencial. Se você tiver 15 fundos, sei lá, talvez você possa alegar, não vai dar tempo, mas a cada 6 meses, pelo menos um fundo, você pega para ler. Você vai levar de 20 a 30 minutos apenas para ler um relatório gerencial e ele é feito para pessoas leigas e não para técnicos. Então ele é de simples assimilação. E por hoje a gente fica por aqui. Espero que essas dicas tenham te ajudado. Aquele abraço.